Segunda, o princípio da correspondência, assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. O Kybalion. Este princípio contém a verdade de que sempre há uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos do ser e da vida. O velho axioma hermético assim o explicava: assim em cima como embaixo, acima embaixo como em cima. A compreensão desse princípio dá ao homem os meios de resolver muitos paradoxos obscuros e segredos ocultos da natureza. Existem planos fora dos nossos conhecimentos, mas, quando lhes aplicamos o princípio da correspondência, chegamos a compreender muita coisa que, de outro modo, nos seria impossível compreender. Este princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam este princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais por meio dos quais o homem pode ver além dos obstáculos que encobrem a vista o desconhecido. Seu uso constante chegava, inclusive, a desnudar o véu de Ísis a ponto de nos permitir entrever de relance o rosto da deusa. Assim como o conhecimento dos princípios da geometria permite que um homem, sentado em seu observatório, consiga medir as distâncias e os movimentos de estrelas distantes, o conhecimento do princípio da correspondência permite que o homem raciocine como inteligência e avance por um caminho que o leve do conhecido ao desconhecido. Ao estudar a monada, ele entende o arcanjo. Terceira. O princípio da vibração. Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. O Kybalion. Este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado, fatos que a ciência moderna avaliza e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. E contudo este princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e espírito resultam, em grande parte, de índices variáveis de vibração. Desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração. Quanto mais alta a vibração, mais alta será sua posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está em estado de repouso, assim como uma roda que, por se mover muito rapidamente, parece estar parada. No outro extremo da escala, formas grosseiras da matéria, cujas vibrações são tão baixas que parecem estar em repouso. Entre esses polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração. Desde o corpúsculo e o elétron, o átomo e a molécula, até os mundos e universos, tudo está em movimento vibratório. Isso também é verdade nos planos da energia e da força, que nada mais são que graus variáveis de vibração. Também nos planos mentais, cujos estados dependem das vibrações, assim como nos planos espirituais. O conhecimento desse princípio, com as fórmulas apropriadas, permite ao estudante do hermetismo controlar não apenas suas vibrações mentais, como também as dos outros. Os mestres também aplicam esse princípio à conquista dos fenômenos naturais, e o fazem de várias maneiras. Aquele que compreende o princípio da vibração, alcançou o cetro do poder, diz um antigo escritor. Quarta. O princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos, semelhante e dissemelhante são o mesmo, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau, os extremos se encaixam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Tu Kybalion. Este princípio incorpora a verdade de que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos, todos os quais eram antigos axiomas herméticos. Esses breves enunciados explicam os velhos paradoxos que deixaram tantos homens perplexos e que foram assim formulados. Tese e antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias verdades. Toda verdade é meio falha. Há dois lados em tudo, etc, etc. O princípio da polaridade explica que em tudo há dois polos ou aspectos opostos, e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, entre os quais há uma interposição de graus diferentes. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa, e a diferença entre eles consiste simplesmente na variação de graus dessa mesma coisa. Consultem seu termômetro e vejam se descobrem onde termina o calor e começa o frio. Não existe calor absoluto ou frio absoluto. Os dois termos calor e frio indicam somente a variação de grau da mesma coisa, e essa mesma coisa, que se manifesta como calor e frio, nada mais é que uma forma, variedade e ordem de vibração. Assim, o calor e o frio são unicamente os dois polos daquilo que chamamos calor, e os fenômenos que daí decorrem são manifestações do princípio da polaridade. O mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da obscuridade, que são a mesma coisa, consistindo a diferença simplesmente nas variações de graus entre os dois polos do fenômeno. Onde cessa a obscuridade e começa a luz? Qual é a diferença entre grande e o pequeno?
Entre duro e maleável? Entre branco e preto? Entre afiado e côncavo? Entre ruído e silêncio? Entre alto e baixo? Entre positivo e negativo? O princípio da polaridade explica esses paradoxos, e nenhum outro princípio pode superá-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Permita-nos o leitor apresentar um exemplo radical e extremo. O do amor é ódio, dois estados mentais que, à primeira vista, parecem totalmente distintos. Ainda assim, há graus de ódio e graus de amor, e um ponto médio em que podemos usar, por exemplo, os termos apreço ou desapreço, os quais se confundem tão completamente que não conseguimos saber se sentimos apreço ou desapreço, ou se não se trata nem disso nem daquilo. E todos são apenas graus de uma mesma coisa, como o leitor compreenderá se dedicar alguns momentos à reflexão. E, mais do que isso, coisa que era da máxima importância para os hermetistas, é possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor, tanto em nossa própria mente quanto na mente dos outros. Muitos dos que ora leem estas linhas já passaram por experiências pessoais da transformação rápida e involuntária do amor em ódio, ou do inverso, quer isso se tenha dado com eles mesmos, quer com outros. E desse modo o leitor terá um vislumbre da possibilidade de que isso se caracteriza pelo uso da vontade, por meio das fórmulas herméticas. Bem e o mal nada mais são, portanto, que polos opostos de uma mesma coisa, e o hermetista conhece a arte de transformar o mal no bem mediante uma aplicação do princípio da polaridade. Em resumo, a arte de polaridade torna-se uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos mestres herméticos antigos e modernos. A compreensão desse princípio permitirá a uma pessoa modificar sua própria polaridade, assim como a dos outros, desde que ela consagre o tempo e o estudo necessários ao domínio dessa arte.